my God. Esse computer. People, good morning. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o Simple Present. Todos vocês estão vendo a tela do PowerPoint? Sim, sim. Pronto. Então, vamos lá. O Simple Present é aquele tempo verbal que eu falei para vocês que vai servir, que vai ser utilizado simples e unicamente para indicar ações habituais. Não é à toa que é present, né? É presente. Mas há no inglês uma variação entre o present continuous e o present simple or simple present. O continuous ele vai dar aquela representação para a ação que está em andamento, a ação imediata. Enquanto que o simple present vai tratar sobre a questão das ações habituais relacionadas à rotina, né? Além de ser indicado para verdades universais. Por exemplo, the sky is blue. Então, o céu é azul. Isso é uma verdade, né? Até certo ponto, universal. Todo mundo sabe que o céu é azul. Então, sentimentos, this is love, I love you. Então, todo mundo consegue entender essa questão das verdades universais, sentimentos, desejos e opiniões. E as preferências também, certo? Então, afirmações que são incontestáveis ou pessoais também estarão lá dentro do espaço do Simple Present. O Simple Present abarca tudo isso. Até essa parte tudo ok? Sim. Em relação à conjugação, certo? Do Simple Present, que é a parte técnica, a hora de escrever, que é o que a maioria tem mais dificuldade. Na hora de escrever, o Simple Present ele vai variar de acordo com a conjugação pessoal, então, de acordo com a pessoa do verbo. Então, dependendo de se o pronome que estiver sendo utilizado for a primeira pessoa, I, what a moment. Deixa eu colocar mais 2 participantes aqui. Ok. LGK9TV. Who is? Quem é? Quem é a pessoa que entrou agora? Quem é você? De onde você veio? De toda forma, bem-vindo. Ou bem-vinda, que eu não sei quem é. Deve ter colocado o ID do celular. Oi? Esse aí deve ser o ID do celular da pessoa. Provavelmente. Depois se identifica, só para a gente poder dar um oi aqui, tá bom? Quem entrou agora. Mas vamos continuar. Estamos na parte da conjugação. Então, dependendo do pronome que estiver sendo utilizado, como primeira pessoa, I, segunda pessoa, you, terceira, he, she or it, primeira do plural, we, ou a terceira pessoa do plural, they, lembrando que you ele serve tanto para o singular quanto para o plural, enquanto segunda pessoa. Então, dependendo de qual é o meu pronome, de qual é o meu sujeito, qual a pessoa verbal, aí é que eu vou saber como é que o verbo ele vai ser escrito, né? E depende também da terminação do verbo e do tipo de frase que a gente quer. A afirmativa, a interrogativa, vai. A afirmativa, a interrogativa, né? A negativa. Então, dependendo de como for, o verbo ele vai se alterando. Essa é uma das grandes dificuldades dentro da língua inglesa. Por quê? Porque é uma língua super diferente da nossa. É uma língua considerada fácil e por muitos até pobre, né? Então, mas mesmo assim é muito diferente a originalidade, a origem, de onde veio, de como se formou a língua inglesa. Então, fica tão diferente que para a gente fica mais difícil por causa da questão da audição e, consequentemente, da fala. Mas é fácil. Uma das dificuldades na hora da escrita é essa variação na forma de conjugar o verbo. De um modo geral, acompanhando aqui o PowerPoint, de um modo geral, as frases do Simple Present, elas vão apresentar expressões de tempo e de advérbio. Ou seja, quando eu digo, por exemplo, I go to school every day. Então, eu usei o verbo no Simple Present, I, o sujeito, né, o pronome sendo utilizado, go. Então, o verbo está sendo escrito da forma normal, a gente vai ver já, daqui a alguns slides, por que ele se escreve assim, no infinitivo, só tirando o to.
E aí eu falei para onde eu vou, né? O complemento. Então, to school every day. Olha, eu usei um advérbio, perdão. Então, every day, todos os dias. Estou falando de uma sequência, de uma ação habitual. Ok? Beleza? Ok. Hoje ninguém fala comigo. Gente, qualquer coisa é só falar que eu mudo a estratégia, tá bom? Fiquem à vontade. Se não estiverem entendendo também, é só dizer. Aí aqui, para a gente focar nessa questão dos advérbios, tem aqui uma listinha de alguns advérbios que nós utilizamos no Simple Present, costumamos utilizar no Simple Present. Então, now, agora, always, never, today, every day. E aí, ever pode ser usado de várias formas, tá? Com vários complementos. Every day, every week, every year, every month, every hour, every time, ok? Daily, diariamente, often, sometimes, generally, usually. Então, tem vários advérbios que são utilizados com frequência para confirmar, para especificar, para enfatizar o tempo verbal. Aqui alguns exemplos. I love you. Então, aqui nós temos um sentimento, né? Uma expressão de sentimento. Então, o verbo, ele está no infinitivo, só que tirou o to, porque tem aqui a primeira pessoa. Agora, observa. She loves me. Ela me ama. Perceba que nós alteramos aqui a forma de escrita do verbo, porque ela está na terceira pessoa e nós vamos saber por quê. Novamente, falando de sentimento. We play soccer every day. Agora, estamos falando... Alguma dúvida? Não, né? Ok. Agora estamos falando de ação cotidiana, de ação habitual. Então, nós temos agora o verbo play, de novo, ele está agora no infinitivo, assim como love. E temos o advérbio every, combinado com a palavra semana, week. Então, nós jogamos futebol toda semana. E se quiséssemos especificar o dia ou o período, poderíamos colocar weekend, né? Todo final de semana, por exemplo. Aqui abaixo, he always reads the newspaper in the morning. Novamente, nós temos aqui, deixa eu só tirar essa notificação. Novamente, nós temos aqui, ó, o uso do advérbio always, sempre, né? A frequência com que se faz. E temos o verbo de novo sendo utilizado com S por causa da terceira pessoa. Que mais eu estava com fome. The newspaper, o jornal, in the morning, especifica o momento, pela manhã. Então, ele sempre lê o jornal pela manhã. Estou especificando, falando de ação habitual. Milene, good morning. Quase good afternoon. Bem-vinda. Vamos lá, continuando. Conseguiu pegar uma parte da aula, Milene? Tá tudo certinho? Assim, Beleza. Gente, sobre essa questão da utilização do Simple Present para a questão habitual, para as ações habituais, e falando também sobre os advérbios, eu coloquei aqui um pequenino vídeo com uma musiquinha para vocês, que vocês vão ou me amar ou me odiar forever. Vocês vão daqui a pouco saber por quê. Vou apresentar para vocês agora. Adoraria que ela pegasse. Aqui, ó. Ok. Só pra gente fixar. Tem algum microfone aí que tá ligado e a gente brincando. Olha que coisa mais linda. Todo mundo cantando. Bora? Pra acordar do sono? E... Olha que coisa mais linda. Olha aí, ó. E ainda de quebra vem as saudações, tá vendo? Para dar uma força.
Olha aí, coisa mais linda. Todo mundo pegando a mãozinha. Pode pegar na mão, não, professora. Eita, é não, por causa do corona. Pega não, pega na mão não. Olha aí, gente, o uso do advérbio, tá vendo? Olha aí, os dois verbos estão no infinitivo. Olha aí, coisa mais linda. Olha aqui, nessa parte nós já vemos o do you wanna play, já vemos o verbo, o simple present na forma interrogativa. Do you wanna play? Pronto. Pronto. Temos aí uma pausazinha. Então, percebam que ao longo do vídeo estará disponível para vocês escutarem bem muito em casa, que vocês amaram esse vídeo. Galinha pitadinha gringa e diferenciada. Oi? Uma galinha pitadinha gringa. Genial. Exactly. Exatamente. Então, veja que nesse vídeo nós temos as ações indicando rotina, né? Every day, todos os dias, I go to school. Então, eu vou à escola. Aí, mais pra frente, nós temos I go and play. Então, eu vou brincar. Perceba que... Oi, moça. Oi, tô. Oxi. Ok, voltando. Então, nós vemos a utilização do verbo no infinitivo porque está sendo usada a primeira pessoa, né? E no finalzinho, nós temos o uso do simple present utilizando-se no interrogativo. Do you wanna play? Do you want to play? Né? Você quer brincar? Do you wanna play? Da fala, a gente junta o want com to, fica wanna. Ok? Então, vamos lá. Continuando um pouquinho aqui. Qualquer dúvida é só falar. Então, nós temos na hora da conjugação, como eu tinha falado com vocês mais atrás, alguns slides atrás, vai depender de como o verbo está sendo acompanhado. Então, depende do sujeito que está lá no verbo, qual é a pessoa do verbo, se é singular, se é plural, primeira, segunda ou terceira. Vai depender de como o verbo está escrito, da forma como o verbo se apresenta, qual a terminação do verbo. Sobre isso, aí nós temos aqui um pequeno slide, alguns slides, na verdade. Então, nós temos affirmative form. Tem mais uma pessoa que quer entrar, só um minutinho. Cadê quem foi que entrou? Eu vou dizer que foi a burra. É que tá legal. Uma pessoa está esperando. Quem é que está esperando, minha gente? Gente, esse microfone aí. Aqui tem pessoas não tá homem lá. Como? Só tem 3 pessoas. Desabilitei o microfone aí porque estava um pouquinho atrapalhando. Pronto, então vamos lá. Vou continuar aqui, tá? Então, o que acontece? Em relação ao afirmativo, nós temos algumas regrinhas para poder entender como é que eu vou utilizar o verbo. Por que que em alguns momentos ele apresenta S no final e por que que em alguns momentos ele é escrito da forma dita normal, né? No infinitivo, na forma mais comum. Então, vamos lá. A regra geral é que na terceira pessoa do singular, he, she or it, ele, ela ou isto, né? Ou ele, ela para coisas de animais, você vai acrescentar S, ES ou IES. Por que uma dessas 3 formas? Porque depende da terminação do verbo. Então, mas de um modo geral, são esses os acréscimos. Se eu quero escrever I go to school, eu vou à escola, massa. I go, o verbo to go, tirando to, go, porque está na primeira pessoa. Mas se eu vou escrever que não sou eu quem vou à escola, quem vai à escola é ela. She goes play to school. I'm sorry, a escola, eu jogo brincando de brincar. Então, she
goes to school. Então, ela vai à escola. Por que goes? G-O-E-S. Porque agora eu estou na terceira pessoa. Então, se eu estou na terceira pessoa, significa dizer que eu preciso acrescentar S, ES ou IES ao verbo. E aí a gente vai saber qual a diferença de um para o outro. Se por acaso tiver nas outras pessoas, como eu acabei de dar o exemplo, I go to school, a primeira pessoa, então eu vou usar o verbo no infinitivo, é só tirar a parte do to. Olha aqui um exemplo bem clássico. To work. Por que a gente sempre escreve to work? Porque o verbo, quando ele está sem conjugação, sem pessoa, ele está no infinitivo, ele precisa ser indicado pelo to. Então, to work, trabalhar. Quando a gente vai conjugar, ó, na primeira pessoa e na segunda pessoa, eu terei o work. Normal, ou seja, eu coloco o verbo no infinitivo sem o to. Mas quando eu vou para as terceiras pessoas do singular, porque quando chega aqui abaixo, ó, o we, you e they estão escritos da mesma forma, no infinitivo sem o to. Mas apenas na terceira pessoa do singular é que eu terei o acréscimo de S. No caso aqui, é só o acréscimo de S porque ele terminou com a letra K. Então, é um verbo sem nenhuma terminação específica. Ou dentro das variações para acrescentar S ou IS. Então, nós temos I work, you work. Quando chega na terceira pessoa, he works, she works, it works. Então, eu vou acrescentar sempre a letrinha S. Ok? Como é que eu vou saber, Paula? Então, quando é que eu vou acrescentar ES ou IS? É só você verificar algumas terminações. Por exemplo, quando para eu acrescentar ES ou IS, a gente vai observar a terminação. No primeiro caso, o acréscimo de ES vai ser somente para os verbos que terminarem dessas 6 formas. Com a letra O, Z, double S, então 2 S, um duplo S. Então, O, Z, SS, CH, SH ou X. Tendo uma dessas terminações, eu vou conjugar o verbo na terceira pessoa, terminando com ES, acrescentando ES. Olha aqui os exemplos. To go, que foi o que eu mais utilizei, que é o verbo ir. Na terceira pessoa, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a pessoa que eu quero, digamos que seja he. Então, se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, he goes. Ele vai, né? Colocando aqui he goes, então eu teria que acrescentar ES porque está na terceira pessoa e a terminação dele é a letra O. No outro caso aqui, ó, to buzz, que é o verbo zumbir, sussurrar, espalhar, tendo sentido conotativo, sentido figurado, vai ter várias outras traduções. Então, buzzes, se terminou em Z, então eu preciso acrescentar ES também. To kiss, um verbo que vocês adoram, né? Não preciso nem traduzir, não precisaria nem fazer a tradução, que vocês já sabem. Então, terminou em SS, eu vou acrescentar ES da mesma forma. To watch, o verbo assistir, terminado em CH. Quando eu for conjugar ele na terceira pessoa, se eu quisesse dizer agora, ela assiste TV todos os dias, então, she watches TV every day. Então, watches, porque eu estou usando o she, a terceira pessoa do singular. Então, terminou em CH, ES também. To push, que entra aí nos falsos cognatos, né? Que a gente pensa to push, puxar. Não, é o contrário, é empurrar. É empurrar. Então, terceira pessoa, que se eu for utilizar aqui, eu vou, como ele termina em SH, eu terei que acrescentar ES. A mesma coisa com to fix, que também entra nos falsos cognatos, que a gente pode associar com fixar na nossa língua portuguesa. Mas não é consertar, que faz algum sentido, né? Mas é consertar. Então, fix terminou em X, acrescento também ES, já que faz parte do grupo de terminação. Nossa! Só abrindo um parênteses aqui, só ficaram vocês dois. Gente, habilita aí só para me dizer se tá ok. Tudo certinho? People? O áudio tá ok.
Beleza. E o Sim. vídeo... Ah, sim, mas o vídeo, vocês estão conseguindo verificar, acompanhar a explicação do PowerPoint Dá sim. também, né? O Uhum. vídeo tá normal. Beleza, massinha. Uma pena que eu não tô vendo vocês, drogas. Tudo bem. Então, gente, passar essa primeira parte, então nós temos o acréscimo na terceira pessoa de S, que é a regra geral. Temos o acréscimo de ES, quando termina em O, Z, SS, CH, SH e X. E temos o acréscimo de IES. Nesse caso, quando a terminação é em Y. Mas há uma questão aqui. É importante prestar atenção se a palavra, o verbo escrito com Y, se antes desse Y ele tem uma consoante ou uma vogal. Caso ele tenha uma consoante, então ele entra na regra. Eu vou acrescentar, eu vou trocar, na verdade, vou substituir o Y por IES, quando ele tiver precedido por uma consoante, antecipado, tiver antes dele uma consoante. Aqui alguns exemplos. To fry, fritar, né? Aqui, ó, na terceira pessoa. She fries French fry. Ficou parecendo um trava-língua, né? Mas é isso. Ela frita batata frita every night. Então, toda noite. Ela frita batata frita toda noite, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o she. Se eu tivesse colocado aqui, a terceira pessoa, eu tenho que trocar o Y por IES. To study, for example, to, né? Por exemplo, também. Então, eu troco o Y por IES novamente, já que antes dele tem a letra D, que é uma consoante. To fly, que é voar, a mesma forma. Flies. Lembrando que fly, se você escreve ele sem o to, você vai ter um substantivo, que é mosca. Tá certo? Aí tem que ter muito cuidado na hora de ler e de escrever. Se ele tiver conjugado dentro de uma oração, você vai ter o verbo voar. Se ele estiver acompanhado de um pronome, por exemplo, the fly is here. A mosca está aqui. Então, eu sei que é um substantivo que é mosca porque eu tenho um artigo, the, ao lado de fly. Tá certo? Mas quando eu tenho enquanto verbo to fly, então, for example, the birds fly. Os pássaros voam. Então, eu sei que é um verbo porque eu já tenho um substantivo anteriormente. É bom prestar atenção nessas questões. Então, se o verbo ele termina em Y e é antecedido por uma consoante, eu troco esse Y na hora da terceira pessoa, he, she or it, e troco por IES. Se o verbo for terminado em Y, mas antes desse Y tiver uma vogal, como por exemplo, to say, to play, então eu não preciso alterar nada. Eu só vou acrescentar o S. Normalmente, como eu fiz com work, como eu faço com likes, como eu faço com job, for example, ok? Então só vai acrescentar o S, se ele tiver somente uma vogal. Beleza? Essa é a melhor parte, você achar que tá falando com as paredes. Então, vamos lá, gente. Pra gente concluir, tá vendo? Foi rapidinho. Eu fiz um bem pequenininho, infelizmente a gente não começou no horário. Mas, pra gente concluir, então, na organização geral da frase, da oração no Simple Present, deixa eu corrigir aqui que tem um D enxerido. No Simple Present, é preciso observar a ordem geralmente apresentada. Porque qual é a grande dúvida da maioria das pessoas? Sim, mas como é que eu vou saber onde é que está o verbo, né? A maioria das pessoas que não tem muito contato com a língua inglesa. Sim, beleza, Paula, eu estou vendo aqui na oração, mas como que eu vou saber qual é o verbo? Geralmente, as frases são apresentadas na ordem direta, nessa sequência que está aí para vocês em vermelho. Sujeito, em seguida o verbo principal. Por que se fala verbo principal? Main verb. Porque muitas vezes, em várias situações de tempos verbais, nós temos o verbo auxiliar, que é, por exemplo, o caso do present continuous. Deixa eu admitir mais uma pessoa. Toda hora alguém pede para ser admitido. Já admiti. For example, I am teaching now. Eu estou ensinando agora. For example, Então, nessa frase que eu acabei de falar, eu tenho o sujeito,
o verbo auxiliar, am, que é o verbo to be, parte do verbo to be, e o verbo principal, que é teach, que é o verbo ensinar, terminado com ing. Então, dentro do simple present, o que vai ser apresentado, geralmente, é nessa ordem. Sujeito, mais verbo principal, mais complemento. Isso no afirmativo. Oi! Estão vendo alguém? Meu Deus, que emoção! Deixa eu tirar essas notificações aqui. Olá, Sérgio! Good morning! Oh my God! Habilite seu microfone. Ah, mas está habilitado já. Massa, tu arrasas. Sumiu, Sérgio. Drogas. Vamos lá, continuando. A louca, né? Então, ó, eu tenho sujeito, mais verbo, mais complemento, que é tudo que vem Tá depois habilitado, só não falei ainda. do verbo. Massa, tá certo, Sérgio, eu vi. Valeu. Aí nós temos aqui, ó, alguns exemplos. I live in Brazil, né? Eu moro no Brasil. Esses detalhes em azul eu coloquei para vocês entenderem a mesma ordem. Então, I é o sujeito, live é o verbo principal e Brasil, in Brasil, no caso, é o complemento. Então, você vai observar, se eu quisesse trocar aqui, passa essa frase para a terceira pessoa. Um exemplo, né? Que no Enem e nas provas não virão assim. Mas para a gente praticar, é uma boa forma. Então, coloque da terceira pessoa. E eu trocasse aqui esse pronome I, a primeira pessoa, por he, she or it, no way, né? It, no entanto. Então, se eu tivesse trocado aqui por she lives. Então, eu teria que colocar o S, porque na palavra live, que eu sei que é o verbo, porque ele vem depois do sujeito, está indicando a atitude aqui do sujeito. Como eu não tenho nenhuma especificação na terminação dele, como terminado em Y, antecedido por consoante, ou terminado em O, Z, SS, SH, CH, X, eu não tenho nenhuma dessas terminações, então eu vou só acrescentar o S. E pronto, certo? E o finalzinho aqui, que é o complemento. Eita, o complemento, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. O complemento. O complemento, que é onde a pessoa mora, né? Até porque também em inglês, quem mora em algum lugar, da mesma forma que em português. Então, live in Brazil, o complemento para esse verbo. Abaixo nós temos já verbos de terceira pessoa. Então, she watches TV every day. Eita, dei esse exemplo há pouco, não foi? Ela assiste TV todo dia. Então, temos aqui o verbo assistir, ó. Recebeu ES. Por quê? Porque está na terceira pessoa e a terminação dele é CH. You always arrive late. Essa nem combina comigo e nem com vocês, que todo mundo chegou atrasado hoje, né? Então, você sempre chega atrasado. Juro que não foi com você, Sérgio. Juro. O exemplo está aqui por Sérgio acaso. Acabou de chegar. Você chegou bem na hora dele. You always arrive late. Então, você sempre chega atrasado. Então, tem aqui o verbo to arrive, chegar. Perceba que ele não tem nenhuma terminação diferenciada. Não tem S, não tem ES, IES, nada. Por quê? O que eu estou usando aqui é a segunda pessoa do singular. Nesse caso aqui é do singular, mas pode ser também do plural, porque you ele se adequa para as duas formas, sem alteração. Tá? Apenas de entendimento e não de forma, de escrita. Então, nós temos aqui, ó, novamente, o uso do advérbio always. Lembra que eu falei lá no início que o uso do advérbio é recorrente no simple present para enfatizar que a ação está ocorrendo de forma cotidiana, de forma rotineira. Ela tem uma sequência para isso. Nesse caso, a sequência é sempre, always, o tempo todo. Então, arrive, o verbo chegar. Se eu quisesse, por exemplo, trocar esse you por she, or her, or he, I'm sorry, he always arrives late. Então, eu falei he ou she? He. Ele sempre chega atrasado. Então, teria que ter o acréscimo de S aqui, não é isso? Porque estaria na terceira pessoa do singular. Beleza? Minha gente, eu não estou entendendo
A vergonha que eu tô passando aqui. Eu Sim. nunca dei uma aula assim. Certo? Só porque Serginho entrou agora em homenagem a ele, eu vou recapitular muito rapidinho, juro, tudo que eu falei. Tá certo, Vanessa e Lucas? Pode ser, Sérgio? Cri. Ok. Oh, thank you so much. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Olha, Sérgio, nós começamos falando sobre o Simple Present, né? Sobre o Simple Present, que é um tempo verbal que vai indicar ações habituais, ou seja, de rotina, né? Ocorrem no presente, obviamente. Além disso, temos algumas situações como verdades universais, como the sky is blue, o céu é azul. Então, não tem como questionar isso. Então, é considerado simple present. Sentimentos como I like you, eu gosto de você, or she loves her, ela a ama, né? Então, também desejos, opiniões e preferências. Em relação à conjugação, que é na hora de escrever, a gente vai ver que ele varia. Então, vai depender da pessoa, se vai ser um desses pronomes aqui, se vai ser I, you, he, she, it, we or they. Porque se ele tiver he, she ou it na conjugação, então ele terá uma terminação em S. Depende também da terminação do verbo, porque dependendo de como o verbo foi escrito, que você ainda chegou a pegar um finalzinho, um pedacinho, eu acho. Dependendo da terminação do verbo, ele vai acrescentar ES, IS ou IS, ou se a frase é afirmativa, negativa ou interrogativa, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, geralmente eles vão ter alguns advérbios que sempre vão acompanhar, que geralmente, na verdade, vão acompanhar, que são esses daqui, alguns deles. Now, always, never, today, every day, then, sometimes, often, enfim. Aí aqui algumas frases, né, utilizando a primeira pessoa, I love you, quando vai para a terceira pessoa, ó, já muda, tem um acréscimo de S, she loves me, ela me ama. Agora tem a utilização de alguns advérbios, we play soccer every week, nós jogamos futebol toda semana. He always reads, olha novamente aqui terceira pessoa, acrescentando S, the newspaper in the morning. Ele sempre lê o jornal toda manhã. Para fixar isso aqui, eu coloquei um videozinho bem lindo, maravilhoso, que eu vou reproduzir só 5 centavos dele para vocês amarem, porque vocês adoram essas coisas, né? Lindas, maravilhosas. Sérgio falou que quer cantar junto. Só para Sérgio pegar só um pouquinho. Prometo. Olha aí o uso. Ação rotineira, tá vendo? Olha aí. Canta, Sérgio. Dança, Sérgio. Bora, simbora. Vou tirar. Hello, hello. Olha, peguei alguém cantando. Poxa, professora, ele já tava pegando o ritmo. Poxa! No final eu coloco novamente. Mas veja que, apesar de ser uma coisa tão simples, mas são coisas pequenininhas que ajudam sim. A gente acha uma bobagem, muitas vezes, né? Infantil demais, e realmente eu utilizo isso com os meninos do SESC, viu? Diga-se de passagem. Então, o que acontece? Mas ali nós vemos a utilização do Simple Present, quando ela diz every day, eu tenho o uso do advérbio todo, né? Sempre combinado com a palavra day. Então, todo dia, I go to school, eu vou à escola. Então, uma ação que indica recorrência, que indica rotina. Ações recorrentes. Aí, mais para frente, ela ainda diz I meet my friends. Então, eu conheço, I meet new friends. Eu conheço novos amigos. Então, o verbo conhecer também. Nesse caso, a gente não teve a variação para o S, porque está falando em primeira pessoa. E no final ainda diz o seguinte, and we all say, e todos nós dizemos. Então, we say, o verbo dizer, conjugado na primeira pessoa do plural. Então, por isso também não tem o S. Ainda tem um lancezinho das saudações, das greetings, para vocês lembrarem.
Aí, continuando, nós vimos que, em relação à escrita, as regras de uso, a regra geral é que nós temos o acréscimo de S na terceira pessoa. Então, o verbo to work está aqui como exemplo. Veja que na primeira, segunda pessoa do singular e na primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós temos o verbo escrito de forma infinitiva, só tirando o to. Mas quando chega na terceira pessoa, nós temos o acréscimo de S. Então, o que acontece? O acréscimo de S é a regra geral. Então, não indica que está no plural. Ah, vi um S está no plural. Não, esquece isso. Quando se trata de verbo, se eu estou vendo um Szinho, é porque ele está no singular, na terceira pessoa especialmente. Agora, em alguns casos, a gente vai acrescentar ES ou IES. A gente vai acrescentar ES quando terminar em O, Z, SS, CH, SH ou X. Então, tem que decorar. Tem até um lance na internet que eu vou procurar com calma, de um professor que fez um bizu, alguma coisa sobre a Xuxa, para você decorar essas terminações. Eu vou procurar e trago para vocês com calma depois. Então, se tiver uma dessas terminações, eu vou acrescentar ES. Aí nós temos como exemplo to go, cuja terminação é O. Se eu vou para a terceira pessoa, então acrescento ES. To bus, cuja terminação é Z, então é S. Está dentro da regra. To kiss, que vocês adoram, nós adoramos, porque é bom, né? Diga-se de passagem. Sérgio aí. Por favor, não fuja a regra. Então, terminou em SS, eu acrescento ES. Paula, terminou com um S só. Não precisa mais acrescentar nada, ok? E que eu me recorde agora, acho que não tem nenhum verbo dessa forma. Mas, enfim, eu sempre vou catando para achar para vocês, que eu sou dessas. Ninguém sabe tudo, né? Então, to watch, o verbo assistir, ó, na terceira pessoa eu vou também acrescentar ES, porque terminou em CH e faz parte do grupo. To push, que aí ressalvo, que vai entrar nos nossos falsos cognatos, né, false friends, porque to push dá a ideia de que é puxar, mas na verdade é o contrário, é empurrar. Aí tem que ter cuidado para não confundir na hora da tradução. E também vou acrescentar ES na terceira pessoa. For example, he always pushes the door. Ele sempre empurra a porta. Então, eu utilizei aqui o ES porque terminou com SH. To fix, consertar, que não é fixar, apesar de fazer alguma relação, se ele for olhar direitinho, mas não é fixar, é consertar. Também, se eu tenho o X, se eu terminei em X, eu acrescento ES da mesma forma, porque está na terceira pessoa. A outra forma de utilizarmos a terminação adequada para a terceira pessoa do singular é quando tem um Y antecedido por consoante. Então, eu vou trocar esse Y por IES. For example, to fry. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, she fry meat. Ela frita carne. Tô sem ideia agora. Vou voltar àquele exemplo, né? She always fry French fries tonight. Ela sempre frita batata frita à noite. Então, fries, o verbo fritar, ele estará terminado em IES. Eu tiro o Y e acrescento IES, porque eu utilizei a terceira pessoa, she. Agora, se de repente eu quero falar que sou eu quem frito. Então, I fry. Eu frito. Então, o verbo vai ser escrito da mesma forma, no infinitivo. Eu só vou tirar o to, porque ele está na primeira pessoa. Ele só vai ter alteração se ele tiver acompanhado de he, she or it, terceira pessoa. Entendam como terceira pessoa o nome de pessoas também. Se eu digo assim, Paula studies English. Então, Paula estuda inglês. Paula studies. Eu também vou acrescentar IES porque Paula é terceira pessoa. É a mesma coisa que she, tá? Então, não pensa que é só se tiver lá o pronome he, she ou it. Se tiver um nome de pessoa, terceira pessoa, uma pessoa só, singular, então eu também vou fazer essa flexão, já que está na terceira pessoa do singular. E o verbo voar também, porque ele tem antes do Y a letra L, que é uma consoante, então eu troco esse Y por IES, flies, na terceira pessoa. Se o Y tiver somente uma vogal antes, como say,
play, então não tem alteração nenhuma. Eu só escrevo, só acrescento o S. Não preciso trocar Y, não preciso acrescentar S, só o S na terceira pessoa. Assim como love, assim como play, assim como like, né? Assim como buy, que é o verbo comprar, enfim. E essa parte finalzinha aqui foi o momento que você chegou, Sérgio, que na organização da frase a gente vai prestar atenção para a gente identificar o verbo, prestar atenção no sujeito e sabe que em seguida vem o verbo. Então, a ordem direta da forma afirmativa do simple present é sujeito, verbo principal e em seguida o complemento, como aqui alguns exemplos. Alguma pergunta, minha gente, em relação a isso nesse caso agora? Não. Por quê? Porque vocês entenderam ou porque vocês querem que a aula acabe logo? É muito detalhe assim. Não, a gente é bilíngue. Tem que memorizar. Tem que memorizar alguma coisa aí. É verdade. Quando se trata da questão da terminação do ES, por exemplo, nós temos aqui 6 terminações diferentes. Então, realmente, precisa se praticar, memorizar um pouquinho. Eu já falei para os meninos, Sérgio, mas vou repetir para você. Esse slide vai ficar disponível lá na plataforma, no Google Classroom, para vocês em casa baixarem, anotarem em algum lugar, decorar as regrinhas, tá? Vai estar tudo prontinho, tá bom? Eu vou só, assim que terminar a aula, eu já coloco lá, tá bom? E, para concluir, minha gente, eu queria só mostrar a vocês a identificação do Simple Present em uma letra de música. You can call me all. Pode me chamar, você pode me chamar de all. É uma música de Paul Simon, muito massa, bem filosófica, coisa minha assim, bem louca. Muito interessante. Eu vou colocar para vocês o vídeo, agora vai ser pela internet. Deixa eu compartilhar outra tela, então. Eu vou parar esse compartilhamento. Estou escrevendo, falando errado que só hoje. Compartilhação. Compartilhamento. Who are you from? Deixa eu compartilhar aqui. E eu me lembro mais. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui. Oh my God. Achei. Compartilhar a tela. Deixa eu achar aqui onde é que ele está. Eu acho que é aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se é essa tela. Eu vou compartilhar com vocês já o YouTube. No YouTube, a música deles, a letra, tá certo? De identificar. Se a gente conseguisse. Deixa eu ver se ele carrega, na paz de Deus. Próxima vez eu baixo antes, juro. PC Gamer. Consegui. Tô conseguindo ver a tela? Com o YouTube carregando? Sim. Pronto. Já começa. Deixa só ele carregar aqui. Pronto. Todo mundo tá ouvindo? Dá pra ouvir. Tá? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Apesar do... Loucura, né? Apesar desse som andante, mas a música é bem melancólica. É de uma pessoa que está querendo saber quem ela é, por que ninguém presta atenção nela e tudo mais.
Parecido comigo. Sad boy. Agora que eu vi, eu botei batom, minha gente. Tá gravando. Tá gravando. Vou pausar, porque senão ela é um pouquinho longa, tem 4 minutos. Mas é só vocês prestarem atenção nesse trecho. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês pra gente ver a letra agora. Essa não é na internet. Oi? Poético. Tu nem... Então, veja só. A letra dele, na letra a gente vai observar aqui onde é que estão os detalhes do Simple Press, as apresentações do Simple Press. Cadê? Foi. Vê se vocês conseguem ver aí. Todo mundo vendo o Word? Carregando. Agora foi. Massa. Aí, veja só. A man walks down the street. Então, veja, aqui eu tenho o walks. Perceba que o que eu falei para vocês, que tem que estar na terceira, quando está na terceira pessoa, eu tenho o acréscimo de S. Opa, entrou mais alguém? Alguém trocando de ID. Eu tenho o acréscimo de S, mas, Paulo, aqui não tem he, she, nem it. Mas nós temos a man, um homem. Então, um homem é uma terceira pessoa, não é a pessoa com quem eu estou falando, nem sou eu. E é no singular. Então, por isso que está na terceira pessoa, então o verbo tem que ter o acréscimo de S. A man walks down the street. Um homem desce a rua, vem e desce a rua. He says, ele diz, olha aqui de novo o acréscimo de S. Why am I soft in the middle now? Por que eu estou pela metade agora? Por que eu sou só metade agora? Por que eu sou uma metade? É uma pessoa assim que está, nossa, né? Quase depressiva. Ele quer atenção, essa pessoa. Então, aqui tem algumas... Aí ele repete, né? Why I am I soft in the middle? Por que eu estou pela metade? Estou todo mole agora. É uma expressão bem específica. E abaixo nós temos novamente, eu não vou ler tudo. The rest of my life is... Quando eu tenho o verbo to be também apresentado, am, is or are, também é simple present, tá, gente? Também entra no simple present. A questão é que o verbo to be, assim como outros, fazem parte do grupo de verbos irregulares. Então, por isso que ele não tem as mesmas terminações. Aí abaixo nós temos I need, o verbo precisar. Olha que aqui não tem um acréscimo de S, porque eu tenho primeira pessoa. I want, eu quero. De novo, I want a short in redemption. Eu quero um pouco de redenção. Meu Deus, que dramática. Aí, vamos lá. I want, eu quero. Então, de primeira pessoa de novo. Por isso não tem o S. Aqui abaixo nós temos don't want. Já temos a forma negativa que nós vamos ver mais para frente nos próximos slides, próximas aulas. Abaixo de novo, ó, you know, I'm sorry. You know, você sabe. De novo, não tem o S porque está em segunda pessoa e não em terceira. De novo, a man walks, he say. E aqui no finalzinho, ó, nós temos he holds. De novo, o acréscimo de S, porque nós temos terceira pessoa. E abaixo, he looks, he sees, he says. Então, perceba, se eu tenho terceira pessoa, então eu preciso utilizar o acréscimo de S. Nos casos em que ele não tem terceira pessoa, como you know, I can be, I can call, então eu não preciso. Apesar de que can e be, novamente, entra no grupo de verbos irregulares. Call é um verbo regular. Então, you call me, você me chama. Então, call, ele está sem o acréscimo de S, porque não tem a terceira pessoa, é a segunda pessoa. Então, é isso, meus amores, em relação a essa questão do simple present, modo afirmativo, é basicamente isso. Eu vou também disponibilizar essa música e vou baixar o vídeo, porque eu não consegui baixar o vídeo da música
ou vídeo ou áudio, eu vou ver, e mando lá também para o Google Classroom e mando a letra para vocês darem uma analisada. E quem gostar também do estilo de Paul Simon, que é muito massa, também aprender e pesquisar outras músicas dele. Poxa, ainda admitir. Niedia, agora que mais vê só, no final da aula, Niedia já entra. Tem que repetir tudo de novo. Niedia? Cadê ela? A estratégia é só pra marcar o nome. É mesmo, Vice? Acho que a gente não sabe. Deixa eu parar de gravar, minha gente. Que, peraí, já deu, né? Ai, meu Deus, como é que para de gravar? Vê só.